Fala pessoal, estamos aqui diretamente da AgriShow no podcast dos Projetos 123 e hoje nós temos o privilégio de receber aqui meu amigo Maurício da De Carvalho, diretor da De Carvalho. Nós estamos também com o Guilherme, que trabalha na parte de marketing e de comunicação para uma das maiores empresas do agronegócio nacional. Os caras são representantes nada mais e nada menos, cara, do que da John Deere. Para nós aqui dos Projetos 123 é uma enorme satisfação estar recebendo. Nós vamos falar muito sobre agricultura de precisão, cara. Fiquei sabendo que o GS5 tá... Nós vamos falar sobre monitores agrícolas, vamos falar também do GS3, fica tranquilo. E a gente vai abordar assuntos. John Deere também veio com uma solução legal em relação a GPS também aí nos últimos anos. O RTK da John Deere agora tem um sisteminha diferente, a gente vai trocar essa ideia. Cara, sejam bem-vindos, é um prazer mesmo de verdade, é um privilégio nosso recebê-los aqui, viu? Rafael, nós que agradecemos pelo convite, né? Para nós também é um privilégio poder participar de um podcast desse e um bate-papo tão importante que a gente consegue levar informações de tecnologia, que é exatamente o que o nosso cliente, o nosso agricultor, o produtor rural precisa hoje. Né? Falando da De Carvalho, uma empresa de 30 anos, como você mesmo disse, responsável pelo atendimento dos agricultores do Oeste e Noroeste Paulista. Atualmente a gente atende 95 municípios, mais de 6 mil clientes cadastrados. Então, assim, a nossa responsabilidade de fazer o agro avançar, conectar máquinas e pessoas é cada vez maior. Ah, legal. São da minha cidade, cara. De Carvalho tá em Andradina, a sede principal é Araçatuba, né? Estão em Andradina, atende toda aquela região ali e a gente sempre trabalhou junto. O atendimento da John Deere, vocês sabem, é diferenciado mesmo. Mas legal, é isso. O produtor rural, ele anseia, ele sempre teve essa ânsia, né? Eu percebo que o produtor rural, cara, ele não tem dificuldade em fazer investimento. Desde que você consiga mostrar, o produtor rural também ele cansou de ser enganado, né? Sim. Quantas vezes lá antigamente esse adubo aqui vai te entregar tal coisa, essa semente aqui. E o produtor rural, cara, ele investia. Sim. Ele tentava, porque ele busca isso, né? O produtor rural ele tem essa questão da inovação dentro dele. E muitas vezes ele via que não dava resultado. E aquilo foi deixando ele um pouco conservador. Aquilo foi transformando um pouco a mentalidade mais arrojada e falou, pô, peraí, pessoal. E agora, quando a gente consegue apresentar essa tecnologia e mostrando o resultado da tecnologia, né, o resultado que ela traz, eu acho que o produtor rural não tem barreira nenhuma em fazer esse tipo de investimento. É por isso que hoje, se a gente olhar a AgriShow de modo geral, é praticamente tecnologia. Sim. Eu prezo por isso, Rafael, eu vejo que assim, tecnologia agregada a serviço, ela entrega valor. Então, cada vez mais, os equipamentos agrícolas vão estar similar. Né? Os nossos concorrentes também estão se preparando, estão trazendo novas tecnologias de fora ou desenvolvendo aqui dentro do Brasil. O Brasil tem um desenvolvimento muito grande, um investimento muito alto em desenvolvimento de produtos de tecnologia. Então, o que vai nos diferenciar do mercado é entregar essa tecnologia como uma solução de serviço, entrega de valor. Né? Como você mesmo disse, o cliente não quer hoje mais escutar o vendedor falar, pô, esse adubo aqui vai te entregar X% a mais de sacas por hectare. Ele quer ver na prática. E para isso a gente precisa de conexão, para isso a gente precisa do Operation Center, que é a nossa plataforma de gestão. Para isso a gente precisa do Geração 5, que é um monitor que está extremamente... É a última atualização que a John Deere trouxe para o Brasil. Então ele é muito rápido em atualização. E atualização mesmo do software. Quando a gente fala no monitor, a gente fala em hardware, mas a velocidade de atualização do software é extremamente fora da caixa. Falando de conectividade, né, de conexão, de RTK, o que todo mundo conhece hoje é RTK, e foi quebrado aquele mito de que para ter RTK preciso ter um rádio RTK. É uma base, né? Exato, uma base multiplicando esse sinal. Atualmente a gente tem o SFRTK, que é um sinal que ele pega direto via satélite, o paralelismo é o mesmo, e com as linhas ali marcadas, vitalícia, principalmente para cana. A gente está numa região que é muito forte a cana, região sucrocoleira, e aí a gente vê que assim, não necessariamente eu preciso ter uma base compartilhando esse sinal com a máquina. Eu posso usar o sinal, que é o SFRTK, não precisa ter aquela anteninha, não precisa ter o rádio mais. Olha que interessante, cara. E a questão do SFRTK é justamente isso, né? Você tira o investimento ali de ter que fazer a base, mas o mais caro da base é a infraestrutura para a base. Essa base não pode ter em qualquer local. Ela precisa estar extremamente alta, você precisa ter um tipo de relevo ali também que seja favorável para que o sinal seja distribuído. Então assim, o RTK ele era bom por conta da precisão, mas ele era enrolado de usar, vamos utilizar esse termo, né? E o SFRTK então acho que vem para solucionar isso. Né? Sim, exatamente. Vem para facilitar cada vez mais
o uso da máquina. Porque o que a gente, nós como concessionário de John Deere, o que nós queremos? Nós queremos que o cliente use o máximo que a máquina pode entregar para ele. Legal. De esse tecnologia. É o mantra do nosso... Cara, e assim, esse é o ponto-chave da coisa. A máquina, ela faz tudo aquilo que te promete mesmo. Ela vai reduzir seu custo operacional. A máquina vai reduzir consumo de insumos. A máquina vai aumentar a produtividade. A pergunta que eu te faço e que eu sei a resposta, e se você também sabe, é: você está usando 100% dessa máquina? A chance é que não. Quando você fez o seu investimento, querendo você faz o investimento já planejando alguns números, né? Você alcançou aqueles números? Ah, não conseguiu alcançar, o que será que é? Será que a máquina, cara, não é. É a forma com a qual você está usando o seu planejamento. E eu acho que a AD Carvalho começa a entrar nesse setor, né? Nessa questão de serviço. É isso que você quer dizer quando você fala sobre serviço, é justamente nisso, né? Exatamente, Rafael, você tocou no ponto-chave. Quando a gente pensa em serviço, a gente pensa nas oficinas, a gente pensa na máquina quebrada, na máquina parada. Não. O nosso serviço, a nossa responsabilidade é realmente prestar consultoria para os nossos clientes. Atualmente a gente tem o CSC dentro da loja matriz, com mais de 10 pessoas, focada em operação, gestão da agricultura, gestão agrícola e a gestão da saúde das máquinas, a gestão de pós-venda. Então a gente tem uma equipe lá dentro, desde agrônomos, engenheiros mecânicos, administrativos, assistentes, analistas, tratando os dados que essas máquinas nos trazem de informação lá do campo para poder levar a melhor solução para o cliente. E nós temos que quebrar esse paradigma que virou mito, né? Serviço não é só a máquina quebrada, não é só o técnico que arruma, não é só o mecânico que arruma. Serviço realmente é uma prestação de consultoria e esse é o principal papel dos concessionários John Deere daqui para frente. As máquinas agrícolas, quando a gente falava em consultoria antes, era consultoria agronômica, para olhar a planta e ver a saúde da planta, para ver o que poderia ser feito para melhorar aquela condição vegetativa, né? Imagina isso, mas na máquina. Então você olha para a máquina, primeiro, vai entrar na parte de prevenção. Então você vai reduzir custo nisso, porque você vai entrar com provavelmente deve ser isso. Eu estou meio que conjecturando, mas eu acho que deve ser isso, né? Sim. Você vai entrar com preventivo, talvez te alertem lá, essa máquina aqui, ela precisa agora tal coisa aqui. Se você trocando essa coisa muito mais barata, você evita quebrar uma coisa muito mais cara. Você vai ter a questão da utilização dos seus dados. Quanto de dados você acha que a sua máquina consegue coletar e armazenar? Eu te falo, cara, do GS3 já era muito, do GS5 deve ser muito mais. E o que você faz com esses dados? Chance é que quase nada. E aí talvez entre um COA, né? Uma central de operação agrícola, onde a pessoa fica monitorando sua máquina. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, exatamente. Como nós estamos na região sucroalcooleira, várias usinas da nossa região já tem o Centro de Operações Agrícolas, que é o tão chamado COA, onde você trouxe aqui. E a gente ajuda essas usinas a desenvolver o pessoal para tocar esse departamento. Porém, a gente tem o nosso CSC, que é onde a gente ajuda os clientes, os médios, pequenos, que aí esses clientes não têm normalmente a quantidade de pessoas para cuidar dessas máquinas. Sim, né? E talvez nem compensasse realmente que ele tenha essa estrutura. Exatamente, esse é o nosso objetivo, é prestar esse serviço. Legal. E aí você tocou num ponto legal, cara, custo. Eu queria puxar um gancho falando de redução de custo. Recentemente, foi anunciado na semana passada, a John Deere fez um investimento de 700 milhões de reais na fábrica de Catalão. A fábrica de Catalão hoje, ela tem a capacidade de produzir as colhedoras de cana John Deere, tá? No Goiás, e fabricar os pulverizadores autopropelidos. E o porquê desse investimento de 700 milhões na fábrica de Catalão? Porque a John Deere vai trazer para o Brasil a fabricação do pulverizador Sea Spray. Só vou te trazer em fatos e dados aqui. O que é Sea Spray? É aplicação localizada na erva daninha, no ponto que precisa ser aplicado. Existem alguns estudos fora do Brasil, onde tem esse produto já sendo utilizado, o Sea Spray, que é a redução de consumo de herbicida, enfim, vamos falar assim, de veneno, assim, de químicos, sim, é em torno de 70%. Então eu vou reduzir. E é um custo significativo do que a gente está falando, né? Pois é, e assim, quanto que se gasta hoje em aplicação de produto nas lavouras? Acho que a lacuna, o principal investimento na produtividade hoje dos cereais, até da cana, ele vai estar relacionado aos tratos mesmo. Aos tratos, ao químico. Sim. Você que é um cara expert na área, né?
e sabe muito bem disso. Então esse é o principal objetivo da John Deere, fazer os clientes produzirem mais com menor custo e aonde eles estão instalados. Então esse é um ponto só que eu trouxe, muito importante. Então assim, a John Deere está procurando investir muito no Brasil, porque o Brasil a gente tem muito espaço ainda de melhorar a nossa produtividade. Legal. Ó, uma curiosidade aqui, cara. Eu tenho alguns alunos que estão nos Estados Unidos, são brasileiros e estão lá. Nós temos, salvo engano, são poucos norte-americanos, bem poucos, talvez 3. São norte-americanos mesmo, que pegaram o nosso treinamento, não tem dublagem, eles mesmos legendaram lá e estão fazendo por conta. Se eu te falar, eu posso estar falando uma besteira aqui, porque isso é empírico, é o que eu senti. Sim. Que a agricultura do Brasil, ela não deixa a desejar em nada para dos Estados Unidos, cara. Eu não sei a questão de desenvolvimento de máquina dentro de centros acadêmicos, porque talvez na parte de desenvolvimento e tal, pode ser que estejam na frente lá. Mas na utilização, nós aqui estamos, a gente não deixa a desejar para esses caras não. A gente tá... O Brasil realmente é um grande celeiro, né, da agricultura. Você tocou num ponto e você mesmo já respondeu a pergunta, né? A agricultura brasileira hoje não perde nada para a agricultura americana. Recentemente, no ano passado, a John Deere anunciou um investimento num centro de desenvolvimento no Brasil. Por quê? Para tropicalizar principalmente o desenvolvimento dos produtos brasileiros. Interessante, por conta das nossas necessidades específicas. Exatamente. O volume de produtividade de cana que a gente tem no Brasil, as necessidades, as dores são do agricultor brasileiro, são da usina do Brasil. Sim. Então, por isso esse investimento da John Deere no Brasil tão pesado para a gente desenvolver produtos tropicalizados, que é o que realmente a gente precisa. É isso, porque quando você desenvolve lá, você pega a inteligência de lá, então você vai chamar ali os agrônomos, os agricultores, e aí você desenvolve a máquina para lá, né? Exato. Claro que você tenta expandir isso, mas ainda assim não é específico. Sim. Muito interessante. Eu gostaria de trazer um ponto, Rafael. Em novembro eu tive uma experiência e eu visitei a feira de Hannover, na Alemanha, onde é o celeiro de tecnologia, né? Onde tinham 2.180 empresas expostas nessa feira, né? A maior feira de tecnologia do agro do mundo. E eu consegui enxergar lá esse ponto que você trouxe. A tecnologia inserida no Brasil hoje, no mercado brasileiro, no agro brasileiro, não perde nada também para a Europa. Sim. A gente está muito equiparado com isso, muito equiparado. E o que a John Deere vem trazendo para o Brasil exatamente também, não trazer tecnologia, não trazer solução só para o grande produtor. A John Deere e nós, concessionários, temos o principal interesse de trazer para o médio e principalmente para o pequeno produtor, que às vezes não pensa em investir em tecnologia. E aí é onde entra a estruturação dos nossos CSCs, o desenvolvimento da nossa equipe. Outro ponto, outro dado, que aí é particular da De Carvalho. Hoje nós temos um quadro de 20 100s, que é o consultor estratégico de negócio, que é o vendedor de máquinas. Sim. 90% desses vendedores são agrônomos formados. Inclusive alguns alunos meus, eu dei aula na faculdade de Andradina. Sim. Nós temos alguns alunos que foram... E esse é o principal objetivo, legal, a gente trazer pessoas com conhecimento, com experiência, com formação acadêmica, para ajudar. O vendedor não é mais aquele cara que empurra um negócio na outra pessoa, né? Porque, primeiro, que não vai vender dessa forma. E segundo, que se vender desse jeito, vende uma vez só e depois não vende de novo, né? Exato. Para poder ter recorrência, realmente precisa entregar. Tem que entregar uma máquina boa, mas precisa entregar essa questão do serviço também, né? Sim. Fala um pouco aí sobre o GS5. Cara, geração 5, monitor recém-chegado aí no Brasil. O GS5 não, eu tenho o hábito de GS3, GS5 ou é Gen 5? Gen 5. Gen 5, ou geração 5. Isso, geração 5. Legal. Né? O geração 4, o Gen 4, foi uma fase de transição para chegar no geração 5. Tá? Então, se a gente pegar o geração 5 hoje, que está inserido nas colhedoras de cana, CH570, CH950, nos tratores 7M, como eu disse um pouco antes, ele tem uma velocidade de atualização particular que os demais não têm. Tá? Ele é muito mais intuitivo, tá? De trocas de página. Então, a mesma coisa que você pegar hoje um tablet, ele é muito similar a um tablet. E quando você entra num equipamento, numa cabine, num trator, você vê um monitor daquele, mesma coisa que você está lidando com um tablet. Então a velocidade de resposta dele é muito maior do que os outros. O tão consagrado GS3, né? O GS3. E o GS3 já era bom pra caramba, né? Eu quero conhecer o GS5, o Gen 5. Depois eu vou dar um pulo no stand deles ali. Sim. Ô Gui, em relação a essa parte da... Cara, como que é a comunicação com o agricultor?
É claro que não deve ser tão diferente, mas tem as suas particularidades ali, né? O agricultor trabalha muito, ele tem pouco tempo ali que você consegue atingir ele. Como que funciona essa comunicação aí com o agricultor? Opa, primeiramente obrigado Rafa, Nath pelo convite, em nome da De Carvalho a gente já agradece e parabeniza pelo trabalho que vocês têm realizado, essa comunicação ampla e clara e bem objetiva que é o que todos precisam, né? Principalmente quem está no campo. Só sintetizando depois desse assunto expert aqui, cara, o compromisso hoje da De Carvalho, né, que nós somos concessionários John Deere, é trazer para o produtor aquilo que ele precisa, seja de pequeno, grande, médio porte, não interessa para nós. A gente precisa chegar na propriedade, entender a necessidade do cliente e trazer a solução. Esse é o objetivo. E o que o departamento de comunicação é responsável hoje? A gente tem todo um auxílio, uma autonomia para poder estruturar essa parte de comunicação que vai para o cliente também. A gente tem todo um time de 100 que é preparado, desenvolvido para poder atender da melhor forma possível. E aí a gente vem trabalhando no backstage ali com as mídias, né? A gente até tentou, agora estamos trabalhando mais próximo, a gente está trazendo figuras para De Carvalho para tentar trazer a informação do que o cliente tem, seja ele, como nós dissemos, de pequeno, grande, médio porte. O que interessa hoje, produtor, para nós, a De Carvalho, representantes da John Deere, é que você tenha tudo o que a John Deere oferece de melhor e com o pós-venda ligado, você tem todo o acesso, tudo que você precisa de suporte, nós estamos sempre aptos para atender. Porque não é só simplesmente vender, hoje a De Carvalho não só vende equipamentos, Rafa, e implementos. Hoje nós vendemos produtos, serviços, experiência para o cliente, que é isso que importa. Eu não posso só entregar o produto e deixar o cliente a Deus dará. Então a gente tem que fazer todo esse acompanhamento. E o departamento de comunicação vem para dar esse auxílio, né? Para toda a equipe de vendedores, de consultores estratégicos, para a gente poder sempre deixar o caminho livre entre a comunicação do cliente e o concessionário. Então assim, a gente até brinca com os clientes que vão no stand, a gente fala assim, qualquer problema pode mandar no Instagram, no WhatsApp, se não tiver conseguindo localizar aí o vendedor da área, o consultor responsável, pode chamar a gente, porque nós somos um time, nós estamos unidos, e o que interessa para nós é resolver o assunto do cliente, seja qual for o problema, porque é só assim que nós vamos conseguir progredir, trazer aquilo, o que o produtor verdadeiramente precisa. Então esse é o nosso compromisso, tá? Legal, cara. Isso daí é importante, igual a gente estava comentando mesmo. Isso daí eu acho que justamente esse é o ponto do serviço, né? E não deixa de ser um serviço esse também, o serviço da questão ali da comunicação. Porque se você tem uma comunicação direta e facilitada com o seu cliente, Rafa, você consegue melhorar o seu serviço. Quer dizer, agilizar. E hoje no agro, cara, tempo é dinheiro em todos os setores, mas no agronegócio, quanto custa uma frente parada? Então o tempo, a agilidade na comunicação é muito interessante, né? E vocês comentaram sobre o pequeno agricultor. E eu também acho que esse é um ponto que os projetos 1, 2, 3 sempre falam, vocês que nos acompanham sabem disso. Tá legal, o grande está bem estabelecido em relação à tecnologia da agricultura de precisão. Dá para melhorar? Dá. Esses dias nós conhecemos lá no Pará 9.000 hectares, um produtor rural, e por incrível que pareça não tinha nenhum GPS na máquina, cara. Tinha um monte de máquina sem GPS, então ainda dá para crescer no grande. Perfeito. Mas o pequeno produtor, eu acho que agora é a hora do pequeno produtor começar a chegar. Principalmente com essas soluções mais acessíveis e, cara, dá resultado. Exatamente. Se paga. Esse é o negócio. Antigamente, as pessoas iam lá e te contavam lorota mesmo. E talvez você investia e a coisa não andava. Hoje é só você olhar para o seu vizinho. Se você olhar para o seu vizinho, você vai ver que ele está conseguindo colher esses resultados, porque realmente a tecnologia bem aplicada, ela vai se pagar, né? E eu acho que um ponto importante a ser reforçado, Rafa, é que independente da marca de serviço que nós temos, o radinho tá fazendo dando interferência aqui. Aí, ó, de comunicação, né? Tá vendo? Funciona. Então, assim, não interessa o equipamento, se é da marca X ou da marca Y. Se o cliente ele precisa otimizar tempo, reduzir custo, nós instalamos a nossa tecnologia em qualquer tipo de equipamento. Ah, interessante. E por isso que eu falo, a De Carvalho hoje é o concessionário, nós somos o concessionário John Deere que traz a solução pro negócio e campo do cliente. Então, se você precisa, você chama, bate um papo, a gente sempre costuma falar, vem tomar um cafezinho com a gente, pra gente entender o seu problema e apresentar o leque de opções. Vamos dar nome, o cara tem um trator da CNH lá. Perfeito.
gostaria de predispor ele para agricultura de precisão, colocar um sensor de roda, colocar GPS. A De Carvalho vai lá, coloca da John Deere. Exatamente. A gente consegue conectar 100% das máquinas de qualquer outra cor, vamos dizer assim, Rafa. Sim. A gente consegue colocar hoje, a John Deere ela nos trouxe 2 tipos de modem, que traz o JD-Link, o M-Modem e o R-Modem, que a gente consegue conectar qualquer máquina de outra marca dentro do Operation Center, além do piloto automático, que a gente bota o volante elétrico, que você conhece, o ATU. Hoje a gente tem o ATU 300, sim, coloca o receptor e essa máquina está conectada. E aí é onde a gente vende essa experiência para o cliente. Então o nosso principal objetivo é vender essa experiência para o cliente. Muito bom. Tá? Essa parte do Operation Center, vamos entrar um pouco nisso porque isso é muito importante. A questão da melhoria contínua, né? Através dos dados obtidos no seu monitor, ele está, primeiro de tudo, em tempo real, então você consegue fazer o controle da sua operação. E o segundo ponto positivo também do Operation Center é os relatórios pós-operação, né? Onde você consegue ver os pontos negativos que teve e os positivos, continuar com os pontos positivos e melhorar os pontos negativos, né? Sim. O Operation Center, ele, por si só, foi uma grande revolução que chegou, né? Para você ter uma ideia, como é que a gente fornece essa experiência dentro do Operation Center para os nossos clientes? Hoje a gente tem 2 times que acessam o Operation Center. Um time focado na parte de dados agronômicos, tá? E outro time focado na parte de problema, de soluções de pós-venda, né, da saúde da máquina. Que aí tem engenheiros mecânicos, assistentes administrativos focados em agendamento de serviço, em atendimento. Então, assim, a plataforma Operation Center, ela traz para nós os dados agronômicos, a gente consegue fazer o Agronomic Analyzer, que é um relatório de análise de dados, tá? Legal. Que aí é o time de agricultura de precisão que olha para isso, e o time do CSC de pós-vendas, que olha para os alertas. Então a máquina deu um problema no campo, ela chega um alerta para nós automaticamente, e aí eu vou mais além. A gente tem uma solução que é o Expert Alert. O que é o Expert Alert? É o alerta alinhado à solução do problema que o time de engenharia já desenvolveu, e ele me mostra qual a peça certa que eu devo trocar nesse equipamento. E aí você imagina tua máquina tá lá trabalhando no campo, e aí chega um técnico da De Carvalho para trocar uma peça que nem menos você sabia que esse problema estava acontecendo na tua máquina. Esse é o nosso objetivo para daqui para frente. Isso é interessante, porque se você pegar apontamento de paralisação de operação, vai ser assim, grande parte vai ser parte mecânica. Sim. Você conseguindo prever isso, reduzir tempo, cara, isso daí sem dúvida nenhuma é uma grande economia. E além disso, Rafa, lembrando essa questão da prevenção, desculpa, mas só puxando um gancho, o nosso time de pós-vendas dentro do CSC também cuida das máquinas que estão em contratos, que a gente tem um trabalho que quando a gente entrega a máquina, a gente oferece um contrato de serviço para cuidar dessa máquina para você. Você assinando esse contrato com a gente tem a responsabilidade de ligar para você agendando a revisão quando chega no orímetro, fazer uma preventiva, fazer toda a troca de óleo e filtro. Então a gente está trabalhando para que cada vez mais esse corpo seja forte, esse time seja forte, e a gente entregue também a solução para o cliente só montar na máquina e operar, cara. Esse é o nosso principal objetivo. Muito bom, cara. Isso aí. Tem mais alguma coisa que vocês queriam trazer para o nosso podcast? Mais alguma informação que você queria passar para os agricultores aí? Cara, acho que vale a pena aqui a gente falar do nosso propósito, né, Gui? Foi um estudo de marca tão grande realizado por parte da diretoria, juntamente com empresas aí com renome no mercado para poder desenvolver. O lema 30 anos de De Carvalho sempre foi e sempre será conectar máquinas e pessoas para que a vida possa avançar. Então hoje o agricultor, a gente sempre bate em cima, Rafa, de pequeno, médio e grande porte. A De Carvalho tá para atender essas pessoas que fazem a vida de todos os brasileiros avançarem. Então a gente tá aí no mercado, a gente tá ao lado, junto, para poder fazer com que tudo isso aconteça. Então a gente deixa aí o convite, a gente vai ter a propriedade, né, Maurício? A gente faz um trabalho, um esforço, e a gente gostaria muito de que vocês tivessem essa experiência para poder sentir o que é essa sinergia. Porque falar às vezes é fácil, né? Mas a gente consegue provar isso. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar. Falando de conectar máquinas e pessoas, né, Gui? Não só conectando agricultores, mas também conectando os clientes da região
e a comunidade. Exatamente. O nosso objetivo também é desenvolver a comunidade. A gente hoje tem uma estrutura de instrutores, de CDIs, que oferecem treinamento para a comunidade, porque a gente quer cada vez mais que o agro avance na região onde a gente está inserido e que a população também consiga chegar no nível que a gente precisa. Então, Perfeito. é desenvolvimento em conjunto. Exatamente. Então, um trabalho muito legal para destacar também, Rafa, é que a De Carvalho, ela faz um trabalho no backstage ali muito grande de social, viu? Depois a gente pode até passar dados para vocês, mas a gente ajuda muito instituições sociais. Inclusive nós teremos uma surpresa muito grande daqui para frente. É justamente disso que está acontecendo, porque a De Carvalho, ela, durante esses 30 anos, ela faz um trabalho muito bonito aí na questão social que proporciona não ajudar, não é a De Carvalho hoje em si, o lema não é só vender, é realmente fazer a diferença no mercado, na sociedade, para que todos possam avançar juntos. Isso aí. Maravilha, cara, uma honra de verdade recebê-los aqui. Nossa. Pessoal, a John Deere é uma, como eu falei, talvez uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro e mundial. O pessoal da De Carvalho é uma potência lá na nossa região. Todo lugar que você vai tem um carrinho da De Carvalho andando. Então esse negócio do suporte, cara, é impressionante. Você vai ter um carrinho da De Carvalho rodando lá. Cara, queria agradecer imensamente a oportunidade. Já nós vamos lá no stand conhecer o Gen 5. Por favor. E é isso, tamo junto. A gente aguarda vocês. Obrigado, Rafa. Estende o convite também. Obrigado, Rafa, pelo convite aí, pela insistência. Numa feira, correria, a gente focado em atender clientes e negócios, mas arrumamos um tempo para vir aqui bater esse papo e muito importante para a nossa região. Parabéns pelo trabalho. Valeu. Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.